Nunca pensei que encontraria um amor em potencial novamente. Fui ao clube, conheci uma garota fabulosa, me dei muito bem e a família dela me ama. Porém, eu tenho uma ex-Karen. Conheci uma garota fabulosa no clube no mês passado e nunca teria esperado esse resultado. Tenho 25 anos. Toda a minha vida, nunca saí em um único encontro até os 21 anos. Nunca estive em um relacionamento até os 23, que durou cerca de 4 meses. Mas durante aqueles 4 meses, minha vida foi incrível. Tudo estava perfeito. Meu grupo de amigos, minha carreira, minha ex-namorada, minha vida social, tudo. Foi uma sensação na minha vida que eu nunca tive antes. No entanto, tudo desmoronou quando ela quis terminar. Perdi meu grupo de amigos, a vida social de sempre ter algo divertido para fazer e quem eu achava que seria a pessoa certa. Foi uma sensação que venho tentando buscar por quase 2 anos. Pensei que nunca mais teria sorte e muitas vezes me perguntei como consegui entrar em um relacionamento. Sério. Eu me vi voltando à minha cidade natal com mais frequência, cerca de 1,5 horas de distância, e passando tempo com meus amigos mais próximos. Eles saíam frequentemente e eu acabava indo junto. Vou admitir, era bem divertido ficar meio bêbado e dançar. Muitas vezes eu dançava com algumas garotas e até pegava números, mas nunca resultava em nada. Até uma noite em particular. Eu nem deveria sair. Voltei para casa por causa de uma emergência familiar em uma sexta-feira. Tudo foi resolvido e meu amigo me convidou para tomar uma bebida. Ainda estava bem cedo, mas eu queria conferir meu clube favorito quando estivesse apenas 30 a 40% cheio, já que sempre reclamava sobre a lotação. A música estava ótima. No que você percebe, meu amigo estava nos comprando shots, o suficiente para ficarmos bêbados. 2 outros amigos dele se juntaram e estávamos nos divertindo muito. Eventualmente, eu queria sair para dançar com alguma garota ou talvez reunir um grupo. No que lembro, vi uma garota muito fofa. Me aproximei, estendi a mão e começamos a dançar. Logo, meus amigos nos deixaram e 3 a 4 horas se passaram. Dançamos, e eventualmente, nos sentamos e conversamos. Eu a achei super fofa e ela achou que eu era bonito. Trocamos números e eu perguntei diretamente se poderia levá-la para um encontro no domingo, e ela concordou. No dia seguinte, sábado, ela me disse que estava saindo novamente com as amigas e queria me ver. Eu aceitei, e aconteceu a mesma coisa. No domingo, fomos ao nosso encontro, comemos comida italiana e caminhamos pelo centro da cidade. Eu trabalhei na casa dos meus pais na segunda-feira e a vi uma última vez antes de voltar para minha cidade atual. No fim de semana seguinte, voltei novamente e fomos a mais 3 encontros, nenhum dos quais envolveu clubes ou álcool, por sinal. Ainda não processei tudo isso, pois só se passou um mês. Mas já fomos a mais encontros e estamos exclusivos. Temos os mesmos valores, não somos exigentes com comida e compartilhamos o mesmo humor e gostos. O que é ainda mais louco é que conheci a família dela na semana passada, quando me convidaram para um jantar e uma noite de filmes. Está indo bem rápido, o que faz com que pareça irreal. Tomamos café da manhã juntos em uma manhã e fomos fazer uma trilha. A mãe dela mandou uma mensagem para ela dizendo o quanto estava feliz por nós e me agradeceu por tratá-la bem. Não parece real. Atualização 1. Alguns dias depois, eu estava com minha nova namorada, chamada Sofia, e estávamos caminhando pelo parque perto de onde morávamos. Estávamos rindo e aproveitando o momento, quando de repente, vi alguém ao longe. Era a Karen, minha ex. Ela estava com um grupo de amigos e, ao me ver, parou imediatamente, o que me fez sentir um arrepio na espinha. Sofia percebeu a mudança no meu comportamento e perguntou o que estava acontecendo. Eu apenas sorri e disse: é uma velha amiga. Nada demais. Mas Karen não deixou por menos. Ela começou a andar na nossa direção com um sorriso provocador, fazendo questão de nos observar de perto. Quando chegou bem perto, olhou para mim e, com uma expressão de desprezo, disse: olha só, você finalmente encontrou alguém que te aguenta. E não é nem mais tão jovem, hein? Sofia, surpresa e um pouco desconfortável, me olhou, esperando que eu dissesse algo, mas eu apenas respirei fundo e tentei não reagir. Karen, percebendo que não estava conseguindo a reação que queria, fez questão de dar um passo à frente, virando para Sofia e dizendo:
Eu soube que ele nunca conseguiria algo duradouro, mas pelo visto, até você conseguiu cair nessa. Eu senti uma mistura de raiva e desconforto. Estava tentando ser o mais calmo possível para não alimentar aquele drama, mas Sofia, com sua calma natural, deu um sorriso discreto e respondeu: Você está equivocada, eu conheço muito bem o que estou fazendo. E, sinceramente, é bom ver que você está bem também. Karen ficou visivelmente irritada, mas tentou disfarçar. Ela deu um olhar desafiador para mim, como se estivesse esperando que eu fosse cair na provocação. Mas, ao invés disso, me virei para Sofia e dei-lhe a mão. Vamos continuar nossa caminhada, eu disse, ignorando Karen completamente. Karen ficou ali, sozinha, com o grupo de amigos, e parecia ter ficado sem palavras. Fui embora com Sofia, sentindo uma mistura de alívio e felicidade por ter finalmente dado um ponto final em toda aquela bagunça. E, mais importante, percebi que, no fundo, o que aconteceu com Karen e comigo foi algo do passado. O que realmente importava agora era o que eu tinha com Sofia, algo genuíno e livre de jogos e provocações. Atualização 2. Depois daquele encontro no parque, as coisas pareciam ter se acalmado, mas Karen não podia simplesmente deixar as coisas em paz. Algumas horas depois, recebi uma mensagem dela. Ei, vi você com aquela garota hoje. Você realmente acha que ela é melhor do que eu? Eu ignorei, tentando seguir em frente, mas em pouco tempo, outra mensagem apareceu. Você sempre foi assim, né? Fica mentindo para todo mundo, se fazendo de certinho, mas no fundo, é só mais um cara comum. Aposto que ela nem sabe da sua verdadeira personalidade. Se ela soubesse do que você fez comigo, talvez nem ficasse com você. Mas não se preocupe, não vou contar nada. Isso me irritou, mas ainda assim, ignorei. Não queria me envolver mais com ela, principalmente agora que estava em um relacionamento saudável e tranquilo com Sofia. Mas Karen continuou. Ah, e sobre você e eu? Não posso deixar de pensar que você ainda me ama no fundo. Você sempre me procurava quando estava sozinho, e agora, está se fazendo de durão com essa garota nova. Aposto que logo vai perceber que ninguém vai te amar como eu te amei. Cada mensagem parecia mais desesperada do que a anterior. Eu ainda ignorei, mas então as mensagens começaram a tomar um rumo mais estranho. Você sabia que ela está só com você por interesse? Ela deve estar se aproveitando de você de algum jeito. Ou você é muito ingênuo para perceber isso, ou é só mais um dos seus jogos. Sabe, eu já vi essa garota em um bar com outro cara algumas semanas atrás. Eles estavam super íntimos, trocando olhares e tudo mais. Ela não deve ser tão fiel quanto você pensa. Eu fiquei chocado. Aquilo era uma mentira descarada, e a quantidade de absurdos começava a me deixar desconfortável. Mas o pior estava por vir. Aliás, ouvi de uma amiga minha que Sofia está indo em encontros com outros caras enquanto você está trabalhando. Ela tem vários segredos, sabia? Eu sei de tudo. Não sou boba, vi o comportamento dela. Você não é o único que percebe essas coisas. Eu vejo muito mais do que você imagina. As mensagens de Karen começaram a ser cada vez mais ridículas e sem sentido. Ela não só estava criando histórias absurdas, como estava tentando semear dúvidas em minha mente, espalhando fofocas sobre Sofia sem qualquer fundamento. Ah, e só para avisar, eu soube que ela já foi casada antes e tem um histórico de traições. Não sei como você pode estar com uma pessoa assim, mas vai lá, continue acreditando no que ela te diz. Eu estava ficando sem palavras. Eu nunca tinha visto alguém tão obcecada e tão disposta a espalhar mentiras. Karen estava tentando destruir tudo o que eu tinha conseguido, inventando histórias sobre a minha relação com Sofia. Ela estava fazendo tudo para tentar gerar incertezas e sabotar meu relacionamento. As mensagens continuaram, mas quanto mais ela escrevia, mais ridículas e desesperadas elas pareciam. Eu finalmente não aguentei mais e bloqueei Karen em todas as redes sociais e no celular. Não iria mais alimentar esse tipo de drama. Mas, mesmo bloqueada, as fofocas continuaram a se espalhar. Karen estava fazendo tudo o que podia para tentar sabotar o que eu tinha com Sofia, criando histórias absurdas sobre mim e Sofia para qualquer um que quisesse ouvir. Era como se ela não conseguisse entender que já tinha sido superada. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Atualização 3. Alguns dias depois,
As fofocas começaram a se espalhar mais. Sofia ficou sabendo das mentiras que Karen estava contando, e não demorou para que ela decidisse tomar uma atitude. Uma tarde, enquanto estávamos tomando um café juntos, Sofia me olhou com uma expressão séria e disse: "Eu preciso conversar com você sobre algo. Recebi algumas mensagens de amigas minhas que ouviram os rumores. E eles envolvem você e a Karen." Eu fiquei tenso por um momento, sabendo que isso era algo que eu não podia ignorar. "O que você ouviu?" perguntei, já antecipando que a situação estava piorando. "Ouvi que ela anda dizendo coisas estranhas sobre a gente. Mentiras sobre o seu comportamento, sobre o que você fez no passado. E algumas coisas sobre mim também. Não sei o que está acontecendo, mas isso não vai ficar por isso mesmo." Ela parecia determinada. Sofia então decidiu que iria confrontar Karen diretamente. No dia seguinte, ela me avisou que tinha encontrado uma oportunidade de falar com ela face a face. Eu queria estar lá para protegê-la, mas Sofia insistiu que queria resolver isso sozinha. Horas depois, recebi uma mensagem dela: "Eu já falei com a Karen." Eu rapidamente liguei para ela, preocupado. "Como foi? O que aconteceu?" Sofia suspirou. Ela negou tudo. Tentou me convencer de que não estava dizendo nada sobre nós, que tudo não passava de fofocas e mal-entendidos. Ela ainda tentou jogar a culpa em você, dizendo que você a tratou mal e que estava tentando afastá-la. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu sabia que ela ia fazer isso. Ela não sabe fazer outra coisa além de mentir. Sofia continuou. Ela até tentou me fazer sentir que era uma coisa minha, que estava inventando histórias. Mas eu não acreditei. Eu sei que ela tem algo a esconder. Foi então que, ao final de nossa conversa, Sofia revelou algo que eu não sabia. O pai de um amigo meu trabalha como investigador criminal. Quando falei sobre as fofocas, ele se ofereceu para ajudar. Ele começou a levantar algumas informações sobre a Karen e descobriu coisas interessantes. Eu fiquei chocado. O que ele descobriu? Sofia sorriu, mas de uma maneira quase sombria. Ele descobriu que Karen tem um histórico de mentiras e manipulação. E, mais importante, ele encontrou provas de que ela já estava espalhando mentiras sobre mim e sobre você em outras ocasiões também, com outros ex-namorados. Ela estava tentando desestabilizar nossos relacionamentos desde o começo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela já fez isso com outras pessoas. Ela não tem limites. Sofia acenou com a cabeça. Sim, e o pior de tudo é que o pai do meu amigo conseguiu encontrar mensagens de Karen enviando informações falsas sobre nós para outros. Ele até conseguiu rastrear algumas conversas dela com outras pessoas, onde ela inventava histórias sobre você e me envolvia em tudo. Ela realmente estava tentando fazer com que acreditassem que eu não era boa o suficiente para você. Eu estava impressionado e, ao mesmo tempo, aliviado por saber que Sofia estava decidida a não cair nas mentiras de Karen. Agora temos as provas. Ela não pode negar mais nada. Sofia olhou para mim com firmeza. Eu não vou deixar ela destruir o que construímos. Não importa o que ela tente, temos tudo o que precisamos para mostrar quem ela realmente é. Enquanto isso, Karen, provavelmente sem saber, estava prestes a enfrentar as consequências de suas mentiras. O pai de Sofia já havia reunido uma série de provas que a comprometiam, e com o apoio de um investigador criminal, ela não teria como se livrar dessa. O jogo de manipulação de Karen estava prestes a acabar. Atualização 4. Apesar de ter sido confrontada, Karen não estava disposta a desistir facilmente. Ela sentia que sua última chance de destruir o relacionamento de Sofia e eu estava se esvaindo. Sabia que as provas que Sofia tinha eram pesadas demais, então ela decidiu apelar para a última carta no seu jogo. Mentiras mais elaboradas, mais cruéis. Uma noite, enquanto estávamos em casa, recebi uma mensagem dela. "Eu sei que você pensa que tudo está bem agora, mas o que você está fazendo é uma mentira. Se ela soubesse a verdade sobre você, ela nunca ficaria com alguém tão monstruoso. Você tem um histórico de coisas terríveis, coisas que ela jamais poderia imaginar." Eu fiquei perplexo, sem entender aonde ela queria chegar. "O que você está dizendo, Karen?" respondi, já começando a perceber que ela estava tentando espalhar algo ainda mais sujo. Ela não perdeu tempo e logo mandou outra mensagem. "Eu já sei de tudo.
Como você realmente me tratava. Você me trancou em um banheiro, me fez ficar lá sozinha durante horas, sem poder sair. Me privou de comida, me deixou sem nada para comer até eu me sentir fraca e sem forças. E agora, você está tentando convencer essa garota de que é um bom homem. Ela nunca saberia do que você é capaz. Eu já passei por tudo isso com você. A leitura daquelas palavras me fez sentir um frio na espinha. Ela estava criando uma história totalmente distorcida. Uma mentira tão absurda que eu não podia acreditar no que estava vendo. Era uma tentativa clara de me fazer parecer um monstro. Algo que nunca fui. Antes que eu tivesse tempo de processar, mais mensagens continuaram a chegar. Você acha que ela vai te perdoar quando souber de tudo? Quando ela descobrir como você me destruiu emocionalmente, ela vai te abandonar, assim como todas as outras. Você não merece ser feliz com ela, não depois de tudo que fez. Não se esqueça, eu sei de tudo, e posso fazer ela saber também. Eu estava sem palavras, completamente chocado com a audácia de Karen. Ela estava tentando manipular a situação ao ponto de me fazer parecer uma pessoa horrível, criando histórias horríveis para tentar separar Sofia de mim. Eu sabia que tudo aquilo era mentira, mas a ideia de que Sofia pudesse cair nas fofocas dela me aterrorizava. Aquelas mentiras eram tão cruéis e tão longe da realidade que eu sabia que precisava agir rápido. Não podia deixar Karen continuar com isso sem enfrentar as consequências. Eu mostrei todas as mensagens para Sofia, que ficou incrédula com o que Karen estava tentando fazer. Ela estava furiosa, mas também determinada a não cair nessas manipulações. Sofia, agora sabendo da extensão das mentiras, foi ainda mais firme. Eu sei o que ela está tentando fazer, e não vai funcionar. Ela está desesperada, e a última coisa que vou fazer é acreditar nela. Não importa o que ela invente, estamos juntos nisso. Ela já perdeu. Mas, no fundo, eu sabia que Karen não desistiria facilmente. Ela havia mostrado seu pior lado. Estava disposta a tentar tudo para ver nosso relacionamento desmoronar. Agora, com essas novas mentiras se espalhando, a tensão estava no limite. A luta para manter a verdade à tona e não permitir que as manipulações de Karen destruíssem o que eu tinha com Sofia estava só começando. Atualização 5. Aos poucos, as mentiras de Karen estavam começando a sair do controle. O que começou como fofocas e mensagens anônimas se transformou em algo muito maior. As mentiras que ela espalhou estavam começando a afetar meu relacionamento com Sofia de forma mais séria, e eu não podia mais permitir que ela destruísse tudo o que construímos. Foi então que, após muitas tentativas de resolver isso amigavelmente, Sofia e eu decidimos tomar uma medida mais drástica. Com as provas que tínhamos em mãos, incluindo as mensagens que Karen havia enviado, decidimos que ela precisava ser responsabilizada por suas ações. O pai de Sofia, que já tinha ajudado com a investigação, recomendou que tomássemos um passo legal para parar com as calúnias. Num dia comum, quando eu estava em casa com Sofia, recebi uma notificação. Era uma ordem extrajudicial, uma intimação para Karen comparecer e prestar explicações sobre suas falsas acusações e difamações. A mensagem dizia: você está sendo convocada para comparecer à audiência de conciliação referente às calúnias e difamações feitas contra seu nome e Sofia sobrenome. Esta audiência será realizada no Tribunal de Cidade, e você deverá fornecer explicações detalhadas sobre as declarações que fez, incluindo alegações de abuso, privação de liberdade e de alimentação, que são totalmente infundadas. A ordem também informava que, caso ela não comparecesse à audiência, poderia ser processada por danos à reputação e por disseminação de informações falsas, além de ser responsabilizada por todas as mentiras que havia espalhado. Eu fiquei em silêncio por um momento, lendo a notificação várias vezes. Era uma ação direta e formal. Eu sabia que Karen não esperava algo assim. Ela sempre achou que poderia sair impune, mas agora ela teria que encarar as consequências de seus atos. Sofia olhou para mim com uma expressão misturada de alívio e determinação. Ela vai ter que explicar tudo. Finalmente, as mentiras dela terão um preço. Eu sabia que isso não era o fim. Karen provavelmente tentaria se esquivar, ou até mesmo negar a intimação, mas agora a situação estava em um nível onde ela não podia mais sair sem pagar pelas suas mentiras. A intimação foi um golpe de misericórdia para ela, e o jogo de manipulação estava finalmente começando a se voltar contra ela. No dia seguinte,
Enquanto eu e Sofia discutíamos o próximo passo em relação à audiência, meu celular tocou. Quando olhei para a tela, vi o nome de Karen. Meu coração disparou. Eu sabia que ela estava desesperada para tentar reverter a situação. Atendi a chamada, e a voz de Karen, que normalmente era cheia de confiança, agora estava trêmula e cheia de pânico. Oi, é você, ela começou, quase gaguejando. Eu preciso falar com você. É urgente. Fui direto ao ponto. O que você quer, Karen? Ela suspirou, como se estivesse tentando se recompor, e então soltou. Olha, eu sei que a audiência foi marcada, mas você não pode fazer isso. Eu não queria dizer o que disse. Foi tudo um mal-entendido, você entende? Eu ri, tentando me manter calmo. Um mal-entendido? Você está tentando se livrar disso dizendo que foi um mal-entendido? Depois de tudo que você falou. Karen estava falando rápido agora, como se quisesse desesperadamente convencer-me de que a situação estava fora de controle. Eu não queria causar tudo isso. Eu juro. Eu estava chateada, estava magoada, e acabei exagerando. Não era para você ou Sofia saberem, eu só estava desabafando. Não foi para chegar a esse ponto. Ela estava implorando, tentando me fazer acreditar que tudo tinha sido um erro, mas eu sabia que não era nada disso. Você mentiu, Karen. Não se trata de um mal-entendido. Você tentou destruir meu relacionamento, espalhou mentiras horríveis sobre mim e sobre Sofia. E agora você quer que eu simplesmente ignore tudo isso? Ela tentou mudar de tática, falando mais rápido e quase chorando. Por favor, não me faça passar por isso. Eu nunca quis prejudicar você ou Sofia. Só estou pedindo uma chance para corrigir isso. Eu posso falar com o juiz, posso resolver isso sem que chegue a esse ponto. Eu juro que não queria causar danos. Eu sabia que ela estava desesperada para sair dessa situação e estava fazendo de tudo para evitar as consequências. Mas a verdade é que as mentiras dela haviam ido longe demais, e não havia como voltar atrás. Não tem mais volta, Karen. Não vou deixar você destruir tudo que tenho com Sofia. Você vai ter que encarar as consequências, eu disse com firmeza, antes de desligar o telefone. Sofia, que estava ao meu lado, olhou para mim com um olhar misto de incredulidade e raiva. Ela realmente acha que pode escapar disso assim? Depois de tudo que fez? Eu não sabia o que mais Karen tentaria, mas uma coisa era certa. Ela estava começando a perceber que as mentiras que contou teriam um preço muito alto. Ela tentava desesperadamente reverter a situação, mas as provas estavam contra ela. A audiência seria um ponto final para suas manipulações. Atualização 6. O dia da audiência finalmente chegou. Eu estava nervoso, não pela evidência que tínhamos, mas porque sabia o quanto Karen estava disposta a lutar para destruir o que eu tinha com Sofia. Ela era imprevisível, e eu não sabia o que ela ainda tinha planejado. Quando chegamos ao tribunal, Karen já estava lá. Ela parecia confiante, quase excessivamente tranquila, como se tivesse certeza de que sairia vitoriosa. Ela estava com uma expressão de arrogância, como se fosse uma espécie de vencedora, antes mesmo de qualquer coisa começar. Logo, ela se aproximou, fazendo questão de nos encarar com um sorriso cínico. Ah, então aqui estamos, ela disse, com a voz forçada de uma falsa confiança. Eu sabia que isso aconteceria. Vocês realmente acham que eu não estava preparada para isso? Sofia e eu trocamos um olhar. Sabíamos que ela estava tentando colocar pressão sobre nós, mas estávamos prontos para enfrentá-la. Karen, no entanto, não parecia intimidada. Ela deu um passo à frente e fez uma afirmação ousada. Eu trouxe testemunhas, ela disse, com um sorriso triunfante. Pessoas que podem confirmar tudo o que eu disse. Eles vão contar a verdade sobre o tipo de homem que Leon é. O quanto ele foi manipulador, agressivo e controlador. Eu sabia que Karen estava mentindo. Nenhuma das testemunhas dela poderia provar nada, pois tudo o que ela estava dizendo era pura invenção. Mas ela ainda tinha um truque na manga, algo mais perigoso. Ela tirou de sua bolsa um envelope e o colocou sobre a mesa. Eu também trouxe algo mais. Um laudo médico, ela disse, entregando o papel para o advogado. Este documento é de um especialista.
Ele me diagnosticou com uma série de problemas psicológicos causados pelo relacionamento com Leon. Ele constatou que eu fui vítima de manipulação emocional e abuso psicológico. Sofia franziu a testa e olhou para mim, claramente chocada. Eu também fiquei boquiaberto. O que Karen estava tentando fazer era algo completamente fora de controle. Ela havia criado um falso laudo médico, fabricando uma história para se fazer passar por vítima. A advogada de defesa pediu para ver o laudo, e logo percebemos que havia algo de errado. O nome do médico no papel era de alguém que não existia, e o conteúdo do laudo parecia vago e genérico demais para ser legítimo. A situação estava claramente prestes a desmoronar para Karen, mas ela não parava de se vangloriar. Eu não sei como você vai se defender disso, ela disse, olhando diretamente para mim. Esses documentos falam por si mesmos. Eu sou a vítima aqui. E tenho provas. Não importa o quanto você tente distorcer a verdade. O juiz pediu que ela parasse e pediu para que apresentasse as testemunhas. Porém, antes mesmo de qualquer uma delas começar a falar, já começávamos a notar falhas nas histórias de Karen. As testemunhas que ela havia trazido estavam com relatos vagos e contraditórios, e logo ficou claro que elas não sabiam o que estavam dizendo. Não eram pessoas credíveis, mas sim parte da manipulação de Karen para tentar me colocar como vilão. Quando chegou a nossa vez, Sofia e eu apresentamos nossas provas. O laudo de Karen foi facilmente desmascarado como falso, e as testemunhas dela foram questionadas sobre os detalhes das alegações que faziam. Elas não tinham nada de concreto para dizer, e suas histórias começaram a desmoronar. Mas Karen não estava disposta a desistir. Ela começou a levantar a voz, acusando-nos de mentir e de manipular a situação, mas o juiz manteve a calma e pediu que ela se controlasse. Esse tipo de comportamento não vai ser tolerado aqui, Karen, o juiz disse com firmeza. Agora, vamos continuar com os fatos. Eu sabia que estava perdendo a paciência, mas não poderia deixar Karen escapar dessa. Ela havia feito um esforço para destruir minha vida e meu relacionamento, mas agora estava prestes a ser exposta por tudo o que havia feito. A audiência estava longe de terminar, mas uma coisa estava clara. Karen estava tentando manipular tudo para se sair como a vítima. Estava falhando miseravelmente. Só o tempo diria como essa história iria terminar, mas eu sabia que a verdade estava do nosso lado, e ela não poderia esconder por muito tempo suas mentiras. Após a audiência, ficou claro que a manipulação de Karen havia sido exposta. O juiz, após revisar todas as provas e ouvir os testemunhos, finalmente proferiu a sentença. Karen, devido à difamação, às falsas alegações e à tentativa de manipular a verdade para prejudicar o relacionamento entre Leon e Sofia, este tribunal determina as seguintes ações. Você será obrigada a realizar 200 horas de serviço comunitário em uma instituição de sua escolha, além de pagar uma multa de $7.000 como compensação pelos danos causados. Eu e Sofia trocamos um olhar, aliviados. Não era uma sentença que traria todo o dano causado de volta, mas pelo menos sabíamos que Karen pagaria pelo mal que causou. Karen, que antes estava cheia de confiança e tentando manipular a situação, agora estava visivelmente derrotada. Ela tentou protestar, mas o juiz foi firme em sua decisão. Você teve a oportunidade de mostrar arrependimento e esclarecer as coisas de forma honesta, Karen, mas em vez disso, continuou com mentiras. Agora você terá que arcar com as consequências. Sofia apertou minha mão e sorriu, embora a situação ainda fosse tensa. Eu sabia que Karen estava furiosa, mas a verdade havia prevalecido, e isso era o mais importante. Quando a audiência terminou e Karen saiu da sala com raiva, eu e Sofia nos viramos para nos abraçar, aliviados pela decisão. Antes de sairmos, me virei para Sofia e disse: Sabe, essa sentença é o que ela merecia. Mas tem algo mais que quero te dizer. Sofia olhou para mim, curiosa, e eu continuei. Com essa multa, podemos usar o valor para algo importante, um fundo para o nosso casamento. Acho que é a melhor forma de mostrar que, no final das contas, o que importa são as nossas escolhas e o nosso amor. Nenhuma mentira ou manipulação vai mudar isso. Sofia sorriu, seus olhos brilhando. Você está certo. Nada pode nos separar agora. Vamos usar isso para construir o nosso futuro, juntos. E assim, enquanto Karen se afastava com a derrota em seu rosto, nós saímos do tribunal com a certeza de que nossa história estava apenas começando.
O que ela havia tentado destruir agora se transformaria em um novo capítulo de amor, confiança e novos sonhos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.